E aí, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rede de Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a escutar a narração, já deixa seu comentário, já deixa seu like. Ah, eu vou deixar depois, quando eu estiver assistindo. Não, você vai deixar agora, sabe por quê? Porque você se esquece. Você coloca aí o celular, aí vai fazer o quê? Vai lavar louça, vai pintar as unhas, vai lavar carro, vai trabalhar, tá pegando um ônibus, depois vai falar com ciclano, beltrano, e vai se esquecer de me dar esse biscoitinho, tá bom? Faz agora, por favor, por gentileza. Ajuda essa mãe aqui a subir as visualizações, que tá muito baixo, gente, tá muito baixo. Você tem noção disso? Tá baixo demais, gente, eu preciso de mais visualização. Quanto mais visualização, quanto mais curtida, comentário, vai entrando gente nova no canal e a mamãe ganha dinheiro aqui pra poder construir sua casa. Porque, gente, tem um mês que eu tô morando de aluguel e a casa lá tá parada, né? Quer Coca-Cola? Não, não pode Coca-Cola agora. 9h58 da manhã ela quer Coca-Cola. Espera aí, espera, já a mãe dá. Mamãe dá. Mentira, eu vou dar água. Então, tem um mês que eu tô morando de aluguel e gente, eu tô louca pra voltar pra minha casa. Eu até pensei em, eu vou voltar pra minha casa mesmo assim, mas se eu for voltar, e se o teto cair na minha cabeça? E pior ainda, se cair na cabeça das crianças. No meu até que vai, né? Porque meu tutano já tá duro, mas o das crianças ainda tá molinho, tá em fase de crescimento, né? Então, mudando de assunto, o que teremos de história hoje? Hoje teremos a atualização na playlist o quê? Sobrenatural. Essa história tem o quê? Tem espectros, tem dragão, lobisomem e não lembro mais o que tem. Não sei se tem coelhinha também, não sei, gente, não, ou eu tô falando de outra história, mas eu acho que tem esses personagens, tá bom? Ela é bem semelhante a algumas que eu já trouxe no canal, mas ela é da visão de sobrenatural, tá? Ela não tem tanta coisa parecida contra as outras, porque esse autor ele inseriu bastante novidade. E eu gostei bastante dessa história, tanto pelo romance da protagonista com o protagonista, né? Quanto pela vingança contra os dois, como é que eu posso falar dos dois anti-antagonistas sem falar um xingamento? Dos dois inteligência negativa. Pois é, inteligência negativa. Então, gente, é isso mesmo, tá começando a semana, é segunda-feira, o que vocês vão fazer? Vocês vão hypar o vídeo, por quê? Porque quando você hypa o vídeo pra mim, o meu vídeo, ele começa a subir. Aí vai chegando um de 50, 49, 48, vocês estão entendendo, né? E quanto mais ele sobe, mais gente, quando o povo, quando vai olhar aquela lista de coisas que tá subindo, eles clicam no meu vídeo, aí consigo bastante visualização também nesse quesito, tá bom? Dá, meu amor. Matar bibicho. Ela pegou... Ai! Gente, então, por hoje é só isso mesmo. Eu ia dar um xingamento aqui, mas eu sou o quê? Eu sou filha de Deus. Eu não vou xingar na internet, porque eu acho muito feio. Pois é. Então, por hoje é só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau. Dá tchau, neném. De nada. Na competição de caça às feras da academia, matei um espectro das sombras de alto nível e arranquei seu núcleo. Minha irmã, Serafine, roubou o núcleo e ficou em primeiro lugar. Esse núcleo aliviou as brutais enxaquecas crônicas do príncipe dragão Draven. Ele exigiu se casar com a maga que o apresentou. Meu noivo, Kelvin, se vinculou a Serafine da noite para o dia para salvá-la. Fechado. Alguém precisava cumprir o contrato de casamento dos dragões. Esse alguém era eu. Serafine se jogou sobre Kelvin, sorrindo de lado. Irmã, seu noivo agora é meu. Draven chega em 3 dias. É melhor encontrar algum dragão aleatório para se casar, ou ele vai te despedaçar. Olhei para o rosto convencido dela e sorri devagar. O que te faz pensar que eu não vou me casar com ele? Quando eu disse que ia me casar com Draven, minha mãe gritou. Você está fora de si? Draven é um selvagem sedento por sangue. Durante seu último ataque de enxaqueca, quase arrancou a garganta de um servo. Você não pode... E daí? Interrompi. O núcleo já ajudou ele, não foi? Minha mãe começou a discutir, mas meu pai pigarreou. Deixe-a se casar com ele. E quanto a Serafine, ela já está ligada ao Kelvin. Minha mãe hesitou. Ela não disse nada. Algo dentro de mim esfriou. Sempre foi assim. Serafine era prematura e frágil, então precisava de proteção. Eu era talentosa e forte, então tive que suportar tudo. Eles sempre escolhiam ela. Não me importo de limpar a bagunça da Serafine, disse, olhando para os dois. Mas eu tenho uma condição. No dia do meu casamento, Serafine admite publicamente que roubou o núcleo. Vale, Aurora. Meu pai bateu na mesa.
Você está tentando destruí-la. Como ela vai sobreviver na comunidade mágica depois disso? Ri friamente. Ela quer o Kelvin e a glória do campeonato. Ela não pode ter o melhor dos dois mundos. Se eu estiver morrendo no lugar dela, ela vai pagar por isso. Minha mãe me olhou com nojo. Não acredito que você se transformou nisso, atacando sua própria irmã por vingança. Vou recuperar o que ela roubou de mim. Virei e fui embora. No corredor, encontrei Kelvin saindo do quarto de Seraphine. Eles estavam se beijando na porta. A mão dele envolvia a cintura dela. Os dedos dela se fecharam ao redor do pescoço dele. Eles se separaram ao ouvirem passos. Kelvin usava apenas uma camisa larga. Seu pescoço e sua clavícula estavam cobertos de marcas vermelhas. O cabelo de Seraphine estava bagunçado, seus lábios inchados e seu vestido, amarrotado além de qualquer reconhecimento. Eles claramente haviam passado uma noite extremamente apaixonada juntos. Aurora! Kelvin segurou meu pulso. Puxei o braço para trás. Não me toque. Você não é mais meu noivo. Ele parecia desconfortável. Deixe-me explicar. Essa era a única forma de salvar Seraphine. E quanto a mim, você pensou que, se ela não for, eu sou quem tem que ir? Ele fez uma pausa. Não se preocupe, eu descobri. Posso colocar uma marca de escravo em você. Assim, você não vai precisar se casar com Draven. É só para enfeite. Quando você estiver na minha propriedade, prometo que vou te tratar como a Seraphine. Ele estava falando sério? Ele queria que eu virasse uma escrava? Eu era uma maga, pelo amor de Deus. Mesmo sendo um duque dragão, isso não lhe dava esse direito. Escravos eram os mais baixos dos mais baixos, comprados e vendidos à vontade, despojados de sua dignidade para sempre. Até seus filhos herdavam esse status amaldiçoado. Prefiro morrer a virar escrava! Meu corpo inteiro tremia de raiva. Eu o empurrei com força. O rosto de Kelvin escureceu instantaneamente. Aurora, você terminou de fazer birra? Estou fazendo isso por você. Você acha que se casar com Draven vai acabar bem? Para mim? Ri amargamente. Então por que você não faz da Seraphine uma escrava? Isso a salvaria também, não é? Kelvin soltou. Ela não pode ser escrava. Ela é frágil desde que nasceu. Ela não conseguiria lidar. Ele percebeu o erro no meio da frase. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Em nossos 8 anos juntos, toda vez que Seraphine e eu tínhamos um conflito, ele era o primeiro a me culpar. Quando me recusei a emprestar minhas anotações de feitiço, ele me chamou de mesquinha. Quando ela chorou dizendo que eu a havia intimidado durante as provações mágicas, ele acreditou sem questionar. Eu já o havia desafiado antes. Ele sempre dizia que eu era paranoica, sensível demais, e não era gentil o suficiente. 8 anos inteiros de compromisso, e ele adiou a ligação da alma comigo repetidas vezes, alegando má hora ou ainda não estar pronto. Mas com Seraphine? Uma noite foi suficiente para selar aquele contrato eterno. Durante todo esse tempo, ela era quem realmente importava para ele. Afastei-me e fui embora sem olhar para trás. Quando voltei para meu quarto, ainda atordoada, encontrei uma elegante caixa de veludo preto na minha cama. Dentro estava um magnífico vestido de noiva, feito pessoalmente por Elaina, a mestre alfaiate élfica. Era único em todo o continente. Sob o vestido havia um cartão com bordas douradas e uma única linha de caligrafia em negrito. Mal posso esperar para arrancar isso de você na nossa noite de núpcias. D. Segurei o cartão, sentindo o calor subir ao meu rosto. Esse homem. Passei os dedos pelo vestido, com o coração disparado. Talvez esse casamento seja mais interessante do que eu pensava. No dia seguinte, fui à loja de ervas no Twilight Market. A dona era uma elfa idosa. Seu balcão transbordava de ervas mágicas. Escolhi óleo de lavanda e incenso de capim da lua, ambos úteis para aliviar enxaquecas. Eram para Draven. Se eu fosse me casar com ele, era melhor estar preparada. Os boatos diziam que a dor crônica o torturava havia anos. Eu tinha acabado de pagar e saído quando alguém soltou um suspiro dramático. Ora, ora, ora. Olha quem está aqui! Seraphine se agarrou ao braço de Kelvin, sorrindo com um ar convencido. A irmã disse que nunca seria escrava de Kelvin, mas aqui está ela comprando presentes para ele. Que bela apresentação, irmã! Eu congelei. Essa era a loja de incensos favorita de Kelvin. Droga. Kelvin encarou a bolsa nas minhas mãos. Finalmente voltando à razão. Já que você está disposta a se humilhar, vou esquecer ontem. Vamos assinar aquele contrato de escravo. Ele fez uma pausa, olhando para minha compra com desdém. Mas o cheiro está errado. Eu não gosto de capim da lua. Vá trocar por cedro de sangue de dragão. Revirei os olhos. Isso é para o meu noivo, não é da sua conta. Kelvin zombou. Você realmente vai se casar com Draven? Aquele psicopata é um selvagem. Você acha que vai aguentar uma noite? Isso é entre mim e ele. Entre você e... A raiva passou pelo rosto de Kelvin. Continue assim e a oferta de escravo não estará mais disponível. Então você pode esperar que Draven te despedace. Os olhos de Seraphine brilharam. Ela apontou para uma loja do outro lado da rua que vendia algemas encantadas. Kelvin, olha. Aquele lugar tem coleiras para escravos. Sua voz ficou açucarada. Ninguém é burro o suficiente para realmente se casar com aquele monstro. A menos que... Minha irmã tenha encontrado alguém melhor? É por isso que ela está agindo tão convencida? Talvez você devesse ensinar boas maneiras a ela agora, antes que ela faça algo realmente estúpido. Só estamos tentando ajudá-la, não estamos? A raiva contorceu o rosto de Kelvin. Você está certa. Ele acenou para 2 guardas. Levem-na para dentro.
Coloquem uma coleira nela. Está na hora de ela aprender seu lugar. Nem se atrevam. Antes que eu pudesse terminar, os guardas agarraram meus braços e me arrastaram para dentro da loja. Lá dentro estava escuro e cheirava a sangue. Uma plataforma de punição ficava no centro, cercada por algemas encantadas. Algumas eram esculpidas com runas, enquanto outras eram forradas com farpas. Um escravo com coleira estava sendo chicoteado. As runas em sua coleira brilhavam a cada golpe enquanto ele gritava. Espinhos alinhavam a borda interna. Toda vez que ele lutava, eles afundavam mais fundo em seu pescoço. Kelvin hesitou por meio segundo, então deixou os guardas me arrastarem para a frente. Serafine o seguiu. Os dedos dela cravaram no meu braço como grampos de aço. Aquele ato frágil? Completamente desaparecido. Não tenha medo, irmã. Ela sussurrou no meu ouvido. Vou te ajudar a escolher algo bonito. Seu olhar percorreu a loja, pousando em uma coleira prateada coberta de espinhos perversos. Runas rastejavam por sua superfície. Supostamente, uma vez travada, a coleira fazia o usuário sofrer uma agonia constante. Essa aqui. Serafine a pegou com um sorriso. Perfeita para uma maga de alto nível como você. Lutei com tudo o que tinha. Assim que ela se moveu para prendê-la ao meu pescoço, liberei minha magia. Uma luz prateada e branca explodiu para fora. A magia preencheu a sala como uma onda de choque. Serafine recebeu toda a força do impacto. Isso a lançou para trás, contra a parede. Ela desabou no chão. Uma queimadura superficial marcou seu braço, deixando-o apenas levemente vermelho. Nem sequer estava sangrando. Mas Serafine se segurou como se tivesse sido esfaqueada, soluçando. Kelvin, eu só estava tentando ajudar, e ela tentou me matar. O rosto de Kelvin ficou sombrio. Fogo de dragão irrompeu de suas mãos. Ah! As chamas cortaram meu corpo. Caí com força. O fogo de dragão queimava 100 vezes mais quente que as chamas normais, queimando da pele aos ossos. Ele me chutou em direção à plataforma de punição. Minhas mãos bateram contra as pedras rúnicas em chamas. A dor explodiu pelo meu corpo. Mordi com força, mas ainda tremi violentamente. Mal tinha conseguido soltar as mãos quando algo estalou contra o meu rosto. Kelvin me deu uma tapa de costas. Minha cabeça virou para o lado. Sangue escorreu do meu lábio rachado. Ele me olhou como se eu fosse lixo. Aurora Vale, você é nojenta. Serafine tem te defendido. E é assim que você retribui? Peça desculpas. Agora. Segurei meu rosto ardendo e ergui a cabeça. Do outro lado da sala, Serafine se encostou no peito de Kelvin. Ele acariciou suavemente aquela marca quase invisível em seu braço, olhando para ela como se estivesse morrendo. Minhas queimaduras, meu sangue. Ele nem via isso. Olhei para eles e caí na risada. Pedir desculpas? Limpei o sangue da boca. Kelvin, é melhor rezar para todo Deus que conhece para que Draven nunca descubra o que aconteceu hoje. Porque quando ele descobrir... Mostrei os dentes em um sorriso ensanguentado. Ele vai arrancar sua cabeça dos ombros. A expressão de Kelvin mudou quando ouviu minha ameaça, mas logo ele zombou. Quem sabe quanto tempo Draven vai viver? Aquele psicopata tem aquelas dores de cabeça terríveis dia sim, dia não. Ele já está morrendo. Pode morrer a qualquer momento. Exatamente. Serafine interveio imediatamente. Irmã, você já está defendendo ele antes mesmo de se casar com ele. Pena que Draven é desprezado pela corte real. Com tantos príncipes, o trono nunca cairá para ele. Você vai acabar viúva e sem poder. Viúva? Olhei para a cara convencida e estúpida de Serafine, e de repente, ri. Todos esses anos, achei que minha irmã era apenas mimada pelos nossos pais. Só agora percebi. Ela não era apenas cruel. Era realmente estúpida. Draven é impopular? Ele comandava 3 legiões e controlava a Fortaleza do Norte. Todos na Holanda o temiam. Kelvin ficou mais ousado com as palavras dela. Aurora, última chance. Ajoelhe-se e peça desculpas a Serafine agora mesmo, e eu te acolho a contragosto. Caso contrário... Se não o quê? Interrompi. Ele congelou. Olhei para ele, percebendo de repente que nunca tinha conhecido realmente aquele homem. Todos esses anos, faminta por afeto por causa do favoritismo dos meus pais, eu ansiava desesperadamente por amor. Eu tratava a ternura barata de Kelvin como um salva-vidas. Por ele, eu teria dado tudo, me humilhado até virar pó. Mas agora eu entendia. O amor dele não significava nada. Olhei para o anel de noivado no meu dedo. Quando Kelvin me pediu em casamento, disse que me protegeria com a vida dele para sempre. Que piada. Tirei o anel lentamente e o joguei no rosto dele. Prefiro morrer a ser sua escrava, declarei. Nunca. Kelvin ficou tenso, minha determinação claramente o abalando. Aurora, você... Ah, Kelvin! Serafine gritou de repente, segurando o braço. Minha mão dói tanto. Acho que está quebrada. Kelvin se virou imediatamente, puxando um frasco de cristal do casaco. Meu coração disparou. Essa era a poção que passei um ano inteiro preparando para curar a doença crônica de Kelvin. Para reunir os raros ingredientes como grama do luar, ferro de pó estelar e videira de sangue de dragão, escalei penhascos, lutei contra feras mágicas e quase me afoguei nas profundezas do mar. Toda vez, eu mal conseguia escapar com vida. E agora ele estava desperdiçando isso com o pequeno arranhão de Serafine. Serafine pegou a poção e a bebeu bem na minha frente. A vermelhidão em seu braço desapareceu instantaneamente, deixando sua pele lisa como porcelana. Ela sorriu para mim com um ar convencido. Kelvin acariciou suavemente seu braço. Ainda dói? Não mais. Serafine se encostou nele. Kelvin, você é tão bom comigo. Kelvin tocou carinhosamente o nariz dela, depois se virou para mim. Seu calor se transformou instantaneamente em gelo.
Reddit contos e afins. Aurora, se você não vai se desculpar, não espere minha ajuda, disse friamente. Vamos ver quanto tempo você sobrevive. Quando terminou de falar, um rugido agudo de uma besta ecoou do fim da rua. Um escorpião das sombras. A besta mágica media 3 metros de altura, seu corpo coberto de escamas negras e o ferrão da cauda brilhando com um veneno verde e doentio. Ele invadiu o mercado, deixando destruição em seu rastro. A multidão explodiu em caos. Kelvin pegou Serafine no colo e disparou, suas asas de dragão meio abertas para ganhar velocidade. Quando se virou, o ombro dele bateu com força em mim. Merda! Caí no chão, uma dor disparando pelo tornozelo. Eu o havia torcido. O escorpião das sombras avançou contra mim, sua cauda envenenada erguida bem alto. Tentei me levantar e lançar um feitiço, mas a agonia no tornozelo me manteve presa ao chão. O ferrão desceu. Naquele instante, um homem usando uma máscara preta apareceu do nada. Ele agarrou o ferrão do escorpião com uma mão e o torceu bruscamente. Crack! O ferrão estalou. O escorpião das sombras gritou de dor enquanto a outra mão do homem conjurava fogo branco de dragão, perfurando diretamente o crânio da besta. O escorpião desabou com um estrondo. No momento seguinte, fui erguida em seus braços. Seus movimentos eram gentis, como se tivesse medo de me machucar. Eu podia sentir o calor de seu peito e aquele leve cheiro de madeira de sangue de dragão, o mesmo do incenso que eu havia comprado. Ele me carregou até um beco silencioso e me entregou silenciosamente um frasco de poção de cura. Espera. Antes que eu pudesse falar, ele desapareceu. Encarei o frasco em minha mão, uma sensação estranha subindo pelo meu peito. 2 dias depois, fiquei diante do espelho com o vestido de noiva enviado pela família real dos dragões. O vestido era branco puro, sua cauda bordada com padrões intrincados de dragões. O vestido em si era impagável, mas empalidecia diante do dote que preenchia o quarto. Gemas de dragão, livros de feitiços e 10 baús cheios de ouro. Meus pais entraram hesitantes. Aurora, disse minha mãe suavemente, você não poderia fazer Serafine admitir publicamente o roubo? Apenas diga que foi um mal-entendido. Dê um pouco de dignidade a ela. A última réstia de esperança em meu coração morreu completamente. Nos últimos 3 dias, eles não perguntaram como eu me sairia depois de me casar com Draven. Não se importaram com meus ferimentos, nem sequer prepararam um único dote para mim. Mas lembraram de implorar por Serafine. Não, recusei friamente. Ou ela admite publicamente, ou eu tiro esse vestido agora. Vocês mesmos podem explicar para o clã dos dragões. O rosto do meu pai escureceu. Você... Uma comoção irrompeu de repente lá embaixo. Levantei minhas saias e desci. Kelvin estava no centro do salão, segurando um par de algemas mágicas prateadas. Ao ver meu vestido de noiva, ele franziu a testa. Por que você está usando isso? Você vai mesmo se casar com aquele monstro? Hoje é o dia do meu casamento, disse impaciente. Kelvin, você não foi convidado. A expressão de Kelvin escureceu. Pare de ser teimosa, Aurora. A cerimônia começa em breve. Ajoelhe-se agora, rasteje diante de Serafine, e eu deixarei você ser minha escrava, a contragosto. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais fria. Se não, quando Draven chegar, será tarde demais. Eu não disse nada. Meu silêncio o enfureceu. Ele estalou os dedos. Vários guardas avançaram rapidamente, agarrando meus braços com força, tentando rasgar meu vestido e me forçar a ficar de joelhos. Me solta! Kelvin, você perdeu a cabeça! Enquanto eu lutava, uma voz baixa veio de trás. Quem ousa tocar na minha noiva? Uma aura de dragão aterrorizante veio de fora. Todos caíram de joelhos instantaneamente. Draven Ironcrest entrou no salão, seus olhos dourados escuros fixos em Kelvin. Você ousa forçar minha mulher a se ajoelhar? Está tentando se matar? O rosto de Kelvin ficou pálido como um fantasma. Vossa Alteza, você entendeu errado. Eu só estava disciplinando minha própria escrava. Antes que pudesse terminar, Draven o chutou para longe, fazendo-o atravessar o salão. Ela é minha noiva, disse Draven friamente. Quando ela se tornou sua escrava? O salão explodiu em choque. Draven se aproximou e me ajudou gentilmente a levantar. Você está bem? Está machucada em algum lugar? Ele viu a queimadura na minha mão. Sua expressão escureceu instantaneamente. Você também fez isso? Ele se virou para Kelvin. Ferir minha consorte. Por lei real, isso dá 100 chicotadas. Tirem-no daqui. Sua Alteza, por favor, poupe-me. Kelvin gritou de terror. Meu pai sempre foi próximo da família real. O clã Ashval serviu ao clã dos dragões por gerações. Vossa Alteza, pelo bem do meu pai, poupe-me desta vez. Não vai acontecer. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais fria. E seu pai? Vou fazer uma visita pessoal à casa Ashval e perguntar como ele criou um filho assim. Vossa Alteza, por favor! Serafine avançou de repente. Kelvin não quis dizer isso. E quem diabos é você? Draven nem sequer olhou para ela. Serafine congelou. Mimada e adorada a vida toda, nunca tinha sido humilhada daquela maneira. Ela mordeu o lábio. Vossa Alteza, você não entende. A irmã tem se jogado em cima do Kelvin esse tempo todo. Ela disse que preferia ser escrava do Kelvin a se casar com você. Ela só está fazendo birra porque tem ciúmes do Kelvin e de mim. É mesmo? Draven zombou. Sim, ela até foi comprar incenso para o Kelvin. Serafine achou que tinha encontrado sua prova definitiva e continuou. Todos nós vimos. Aquela loja é a favorita do Kelvin. Ela obviamente estava tentando conquistá-lo. Falando disso, Draven puxou o sachê de incenso do casaco. Serafine congelou.
Minha noiva preparou isso para mim. Draven guardou o sachê no bolso e olhou para ela com desprezo. O que isso tem a ver com seu cachorrinho? O rosto de Serafine ficou vermelho. Quase caí na risada, então me virei para meus pais. Pai, mãe, hora de cumprir sua promessa. Minha mãe se aproximou de Serafine de forma desajeitada. Serafine, querida, lembra do que te disse ontem. Não! Serafine gritou. Aquele núcleo de besta era meu. Se a família real quer confusão, esse é seu problema. Agora estou ligada ao Kelvin. O que acontece com a Casa Vale não é da minha conta. Os rostos dos meus pais ficaram pálidos como pedra. Você... Ah, é? Você obteve o núcleo? Draven estalou os dedos. Os guardas imediatamente prenderam Serafine. Então vamos ouvir a verdade. Eles forçaram um frasco goela abaixo. Soro da verdade, disse Draven calmamente. Força a verdade a vir à tona. Serafine lutava freneticamente, mordendo o lábio até sangrar, mas a poção fez efeito rapidamente. Aurora matou a besta, eu roubei o núcleo. Tenho ciúmes dela desde que éramos crianças. Por que ela seria mais talentosa e mais bonita do que eu? Eu queria destruir tudo o que ela tinha. Eu seduzi Kelvin e me liguei a ele, só pra machucá-la. Eu fingi estar doente por mais de 10 anos. Vocês idiotas acreditaram em tudo. Minha mãe tapou a boca com a mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai tremia de fúria. Mas Serafine não tinha terminado. Ela se virou para Kelvin com um olhar enlouquecido. E você acha que eu realmente gostava de você? Você foi meu cachorro mais obediente. Você acreditava em tudo que eu te dava de comer. Além desse rosto e do seu sangue de dragão, para que você é bom, afinal. O rosto de Kelvin ficou roxo. Ele a chutou no chão. Sua vadia! Serafine se virou para nossos pais, sua voz ficando feroz. E vocês dois? Quando estiverem mortos, tudo o que Vale possui será meu. Tenho colocado veneno no seu chá há meses. Você não vai durar muito mais. Você... Seu monstro! Meu pai desmaiou ali mesmo. Minha mãe avançou, dando tapas repetidos no rosto de Serafine. Ingrata, desgraçada. Nós te demos tudo. E é assim que você retribui? Retribuir? Serafine riu de forma maníaca. Por que eu deveria retribuir? Vocês deveriam me favorecer. Eu fui boazinha, então vocês deveriam ter me dado tudo. Mas não importava o que dissessem. Lá no fundo, vocês sempre se importaram mais com a Aurora. Eu odeio ela. Eu odeio todos vocês. O salão mergulhou no caos. Assisti a Serafine histérica e a Kelvin de rosto pálido, saboreando cada momento. Draven se inclinou e perguntou suavemente. Já viu o suficiente? Balancei a cabeça e sorri. Mais do que suficiente. Draven me pegou no colo e saiu da Casa Vale sob o olhar de todos. Atrás de nós veio o grito quebrado de Kelvin. Aurora! Vou encontrar um jeito de quebrar o vínculo! Espere por mim! Revirei os olhos nos braços de Draven. Que piada! Aurora, mais uma vez. A voz baixa de Draven ressoou perto do meu ouvido. Meu rosto queimou enquanto pegava um travesseiro e batia nele. Toma um pouco de contenção. Ele pegou o travesseiro com uma risada suave e me puxou de volta para seus braços. Admiti que te cansei. Acertei-o de novo. Esse era o suposto príncipe dragão sedento por sangue de todos os boatos? Nesses últimos 3 dias desde o casamento, Draven foi incrivelmente gentil comigo. Se havia alguma brutalidade, ela só aparecia na cama, onde aquela possessividade quase maníaca se manifestava. Nunca imaginei que a cerimônia do vínculo de alma seria tão intensa, especialmente com a resistência de um dragão. Era simplesmente... Em que você está pensando? Draven beliscou minha bochecha. Nada. Mudei de assunto rapidamente. Quero caminhar no jardim. Draven sorriu indulgentemente. Vamos. Eu te levo. Enquanto descíamos as escadas, olhei ao redor do palácio e senti algo apertar meu peito. Tudo aqui era algo que eu amava. O terceiro andar da ala leste abrigava um laboratório de alquimia repleto de materiais raros, como pó de pedra da lua, penas de fênix, sangue de unicórnio. Coisas que você não encontrava em nenhum outro lugar. A ala oeste tinha um jardim mágico de ervas, cultivando todas as plantas raras sobre as quais eu só havia lido em livros. O mais surpreendente era o observatório no último andar. Era um desejo que eu já tinha mencionado uma vez, anos atrás. Eu só queria um lugar para observar as estrelas. Um comentário descartável. Nunca imaginei que Draven tivesse feito aquilo por mim. Como você sabia que eu gostava de tudo isso? Não pude deixar de perguntar. Draven passou um braço pela minha cintura, seu tom casual. Descobrir o que você gosta não foi difícil. Sou um príncipe dragão. Ele se inclinou perto do meu ouvido. Se minha esposa for realmente grata, ela sempre pode compensar isso hoje à noite. Meu rosto esquentou. Você é terrível! Draven riu e deu um beijo rápido nos meus lábios. Dias como este quase me faziam esquecer todas as memórias dolorosas da Casa Vale. Até que, na quinta tarde, eu estava vagando pelo palácio quando me vi no final do corredor da ala norte. Uma porta preta estava ali, esculpida com antigas runas de dragão. 2 guardas estavam postados do lado de fora, com postura rígida e alerta. Vossa Alteza, disse um deles educadamente. Ninguém entra sem a permissão de Sua Alteza. Câmara privada? A curiosidade me corroía. Draven me deu tudo. Então, por que esse lugar era proibido? O que ele está escondendo aí dentro? Eu estava prestes a insistir mais quando a voz de Draven veio de trás. Aurora? Virei-me. Ele já estava vindo em minha direção. Como você veio parar até aqui? Ele pegou minha mão naturalmente. Para onde você quer ir? Eu te levo. Aquela porta...
Assenti em direção à câmara. A expressão de Draven vacilou. Então ele sorriu. Só documentos reais entediantes. Nada que valha a pena ver. Vamos, deixe-me te mostrar a fonte de magia. Ele mudou de assunto rápido demais. Minha suspeita só aumentou, mas o segui sem dizer mais nada. De volta ao nosso quarto, eu não conseguia parar de pensar naquela porta. O que Draven está escondendo? Depois do jantar, eu estava misturando poções no laboratório de alquimia quando senti uma onda de energia mágica. Alguém estava entrando em contato através de um cristal de comunicação. Franzi a testa e canalizei minha magia. Uma imagem fantasma apareceu. Kelvin. Coberto de feridas, com o rosto pálido como pedra, ele estava ajoelhado no chão. Aurora. Olhei para ele sem emoção. O que você quer? Usei magia proibida para cortar o vínculo da alma com Serafine, disse ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso me custou metade da minha magia. Mal consigo ficar de pé. Aurora, depois de tudo que tivemos, 8 anos. Me dá só mais uma chance? 8 anos. Queria rir na cara dele. Kelvin, você está enganado em uma coisa, disse friamente. Durante esses 8 anos, só eu estava apaixonada. Você? Você só amou a si mesmo. Isso não é verdade. Sua voz falhou. Agora entendi. Eu te amei o tempo todo. Serafine me manipulou. Ela me enganou. Pare. Eu o interrompi. Não entre em contato comigo de novo. Eu segui em frente. A expressão de Kelvin mudou. Sua voz ficou fria e feia. Não me faça forçar você, Aurora. Se você não voltar, vou causar problemas para a Casa Vale. Seus pais foram envenenados pela Serafine. Eles não têm muito tempo. Você pode realmente assistir a eles morrerem? Fiquei imóvel. Reddit contos e afins. Meus pais sempre preferiram Serafine a mim. Mas ainda assim, eles me criaram por 20 anos. Quando hesitei, uma voz fria veio da porta. Ameaçando minha mulher? Draven estava parado na porta, com uma expressão assustadoramente sombria. Ele atravessou a sala e cortou a conexão do cristal com um único movimento. Um mero duque ousa vir contra mim? A voz de Draven era suave. Perigosa. Está buscando a morte. Ele se virou para os guardas. Enviem uma mensagem. A Casa Ashval ameaçou a princesa herdeira. Retirem deles o título e as terras, com efeito imediato. Sim, Alteza. Fiquei boquiaberta, olhando para ele. Não é longe demais? Longe demais? Draven olhou para mim, algo semelhante à dor passando por seu rosto. Aurora, depois de tudo que ele fez com você, você ainda está defendendo ele? Mordi o lábio. Não era sobre defender Kelvin. Sentimentos antigos apenas me seguraram. Draven pareceu ler meus pensamentos. Ele soltou um suspiro lento e me puxou para seus braços. Você é muito gentil, murmurou. Essa é uma das razões pelas quais eu te amo. Mas, Aurora, mostrar misericórdia aos inimigos é crueldade consigo mesma. Ele fez uma pausa. Confie em mim, está bem? Encostei-me nele e finalmente assenti. Uma semana depois, recebi uma carta do médico real. O veneno crônico nos corpos dos meus pais havia sido purgado. Eles estavam fora de perigo. Suspirei aliviada. Apesar do favoritismo deles por Serafine, eles ainda eram meus pais. Eu não podia simplesmente ficar parada deixando-os morrer. Draven se recostou na cadeira, me observando preguiçosamente. O que está pensando? Pensando em como retribuir. Fui até ele e me acomodei em seu colo. Você fez tanto por mim, eu te devo uma. Draven ergueu uma sobrancelha, um brilho divertido em seus olhos dourados escuros. Ah, é? E como minha esposa pretende me retribuir? Meu rosto esquentou. Eu poderia forjar uma espada mágica para você. Ouvi dizer que sua lâmina de chama de dragão foi danificada na última batalha. Não se preocupe com isso. Draven me interrompeu, puxando-me para mais perto e murmurando em meu ouvido. Só me dê um herdeiro. Você... Ele me silenciou com um beijo. No dia seguinte, Draven teve que lidar com assuntos reais. Aproveitei para sair sorrateiramente e ir até o Twilight Market. Eu queria reunir materiais para aquela espada mágica de qualquer forma. Se eu fosse forjar uma, seria a melhor lâmina de todo o continente de Etherlandis. O mercado do crepúsculo fervilhava de energia, com vendedores oferecendo produtos de todos os cantos. Entrei na loja de suprimentos de alquimia de costume. O dono, um anão, praticamente brilhava quando me viu. Vossa Alteza, você deveria ter avisado antes. Não precisa de formalidades. Sorri. Preciso de materiais para armamento de dragão. Ferro da queda das estrelas, lágrimas de fênix e grama-escama de dragão. Antes que eu pudesse terminar, uma voz fraca veio da porta. Aurora. Meu peito apertou. Eu me virei. Kelvin estava ali, parecendo um morto-vivo. Desde que a Casa Chivol perdeu seu título, ele passou de herdeiro nobre a lixo de rua. O que você está fazendo aqui? Perguntei friamente. Kelvin cambaleou para dentro. Estava esperando por você. Sabia que você viria aqui eventualmente. Alarmes soaram na minha cabeça. O que você quer? Eu só queria te ver. Sua voz falhou. Aurora, por favor, mais uma chance. Cortei o vínculo com Serafine usando magia proibida. Eu sou livre agora. Você acha que quebrar o vínculo muda alguma coisa? Ri amargamente. Kelvin, você só voltou rastejando depois de perder tudo. Você escolheu Serafine. Não se arraste de volta para minha vida agora. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Isso não é verdade. Eu realmente te amo. Amor? Interrompi-o. Você queria me fazer sua escrava. Guarde seu fôlego. Kelvin ficou pálido. Sua boca se movia, mas nada saía. Virei-me para sair. Aurora, espera! Kelvin avançou e agarrou meu pulso.
Preciso te contar uma coisa, sobre o antídoto para seus pais. Soltei-me bruscamente. Não estou interessada. O remédio do médico real só suprime o veneno. Não é uma cura. Kelvin disse desesperado. Eu sei onde está o verdadeiro antídoto. Tem uma torre mágica por perto. Hesitei. Como você sabe disso? Pesquisei tudo tentando tratar a Serafine, disse Kelvin rapidamente. Aurora, confia em mim. Eu não te machucaria. Estudei-o por vários segundos. Todo instinto gritava para não acreditar nele, mas a vida dos meus pais estava em jogo. Tudo bem, mas se você estiver mentindo, eu não estou, Kelvin disse imediatamente. Apenas me siga. Ele me conduziu por várias ruas sinuosas até um prédio decadente. Bem aqui, disse Kelvin. É só entrar. Eu estava prestes a dar um passo à frente quando senti aquilo, um pulso de magia errada. Espera aí. Parei de repente. Tem um círculo mágico aqui. Kelvin, o que você realmente está planejando? O rosto de Kelvin se contorceu. Então ele sorriu, selvagem e descontrolado. Então você entendeu. Ele riu. Tudo bem. Aurora, gastei cada moeda que tinha aprendendo esse feitiço proibido. Um ritual de vínculo de amor supostamente faz alguém que te amou se apaixonar novamente por você. Eu o encarei. Você perdeu completamente o controle. Sim, eu já! Kelvin gritou. Só percebi depois de te perder. Você é a única pessoa que eu realmente amei. Mas agora você está feliz nos braços de Draven. Por quê? Como você ousa seguir em frente comigo tão facilmente? A loucura brilhava em seus olhos. Se você não voltar de livre vontade, eu vou fazer você me amar. Entre nesse círculo e você vai esquecer Draven. Você vai ser minha de novo. Você está delirando! Eu fugi. Mas Kelvin estava preparado. Ele me empurrou com força. Cambaleei em direção ao círculo brilhante. Naquele instante. Aurora, eu vou te matar! Uma figura selvagem surgiu de repente, com uma faca apontada para mim. Serafine. Depois do desastre do casamento, a Casa Valha a jogou no esgoto. Ela vivia nas favelas desde então. Isso é sua culpa! Serafine gritou. Você fez isso comigo! Ela se jogou contra mim e me derrubou de lado. Caí no chão. Serafine perdeu o equilíbrio e caiu direto no círculo mágico. Bum! O círculo se acendeu. Uma luz prateada a engoliu por completo. Não! O grito de Kelvin rasgou o ar. Não ela! Era para ser Aurora! Ele se apressou para impedir, magia escorrendo de suas mãos enquanto tentava desesperadamente reverter o feitiço. Tarde demais. Magia proibida, uma vez ativada, não podia ser detida. Forçar isso só desencadearia uma reação negativa. Kelvin e Serafine gritaram juntos. O círculo começou a devorar sua magia. Luz negra rasgava seus corpos como sangue de um ferimento. A energia saía deles em ondas. Eles se debatiam no chão, contorcendo-se de agonia. Não, para! Serafine arranhou o ar. Minha magia. Kelvin convulsionou. Meu poder. O círculo não se importava. Continuava drenando tudo. Pior ainda, uma força invisível se enrolou ao redor dos dois, unindo-os e acorrentando suas almas. Então, uma aura esmagadora de dragão surgiu como uma tempestade. Aurora. Draven apareceu no final da rua, com uma expressão assassina no rosto. Ele se aproximou e me puxou para cima, passando as mãos rapidamente pelo meu corpo. Você está machucada? Balancei a cabeça e desabei contra ele. O olhar frio de Draven percorreu os dois no chão. Quer que eu os salve? Fiquei imóvel. Vendo Kelvin e Serafine sofrerem, eu sentia... nada. Nem mesmo pena. Eles me machucaram muitas vezes. A traição de Kelvin, os esquemas de Serafine, a cegueira dos meus pais. Eles fizeram suas escolhas. Finalmente, balancei a cabeça. Não é problema meu. Draven assentiu, satisfeito, e me afastou dali. Atrás de nós, a voz de Kelvin falhou. Aurora, eu realmente te amo. Por favor, só olhe para mim. Meus passos vacilaram por meio segundo, mas continuei andando. Um mês depois, recebi notícias sobre Kelvin e Serafine. O efeito do feitiço havia queimado completamente sua magia. Eles estavam impotentes. Comuns. Ainda pior, o círculo havia ligado suas almas permanentemente. Eles nunca escapariam um do outro. Não pelo resto de suas vidas miseráveis. Aparentemente, Kelvin se afogava em arrependimento todos os dias. Serafine o amaldiçoava sem parar. Eles se odiavam ferozmente, mas não conseguiam se libertar. Acorrentados para sempre. Justiça poética. 3 meses depois. A vida de casada parecia um sonho. Depois de tudo o que aconteceu, meus pais finalmente perceberam seus erros. Eles começaram a tentar consertar as coisas. Minha mãe mandava doces caseiros. Meu pai escrevia cartas para saber como eu estava. 20 anos tarde demais, mas eu estava disposta a encontrá-los no meio do caminho. Sangue ainda é sangue, afinal. Draven me mimava além do razoável. Ele ficava comigo enquanto eu preparava poções, sentava comigo no observatório para observar as estrelas e mandava pessoas saírem no meio da noite para buscar bagas de gelo quando eu sentia vontade. Só uma coisa me incomodava. Aquela câmara trancada. Nos últimos 3 meses, Draven continuou desaparecendo à noite. Eu acordava e encontrava o lado dele da cama vazio. Quando eu perguntava, ele sempre dizia que eram assuntos reais. Mas eu sabia que não era bem assim. Ele ia para aquela câmara. O que ele está escondendo lá dentro? A pergunta me corroía. Naquela noite a náusea me acordou novamente. Continuava acontecendo. Meu estômago se revirava. Eu vomitava tudo e o cansaço me puxava para baixo. Levantei-me e estendi a mão para Draven.
Espaço vazio. Ele sumiu de novo. Respirei fundo e me levantei, enrolando um hobby ao redor de mim. Tudo bem. Eu procuraria ervas para acalmar meu estômago sozinha. Ao entrar no corredor, o silêncio se instalou por todos os lados. A luz do luar entrava pelas janelas, pintando tudo com uma prata fria. Eu estava indo para o jardim de ervas quando notei um brilho tênue na extremidade oposta da ala norte. A câmara. Meu pulso acelerou. Os guardas tinham ido embora. Aquela porta preta estava quase aberta, com sons suaves escapando lá de dentro. Ele está lá dentro. Meus pés se moveram antes que eu pudesse pensar. Quanto mais eu me aproximava, mais meu coração batia forte. De repente, um pensamento bobo me ocorreu. E se Draven estiver escondendo alguém lá dentro? Uma antiga amante? Por que mais tanto segredo? O pensamento provocou uma pontada no meu peito. Raiva e dor se entrelaçaram. Empurrei a porta para abri-la. Draven, você... As palavras morreram na minha garganta. A cena à minha frente me congelou. Esse não era um quarto para esconder alguém. Era um estúdio. Quadros cobriam todas as paredes. Tudo de mim. Eu com meu uniforme da academia. Eu lendo na biblioteca, capturada de perfil. Eu lançando feitiços no campo de treinamento. Eu sorrindo no jardim de ervas enquanto trabalhava. Dezenas, talvez mais de 100. E eles haviam sido pintados ao longo de anos. Alguns claramente retratavam uma versão muito mais jovem de mim. Entrei devagar, os dedos tremendo ao tocar uma das molduras. Era eu aos 16 anos, no primeiro dia da Academia de Magia Starfall. Lembrei que estava chovendo naquela manhã. Eu estava debaixo de uma cerejeira, segurando um guarda-chuva. O que você está fazendo aqui? A voz de Draven veio de trás de mim, com um tom de pânico que eu nunca tinha ouvido nele antes. Eu me virei. Ele estava parado na porta, com o pincel ainda na mão e as pontas dos dedos manchadas de tinta. Essas pinturas... Minha voz saiu instável. Você pintou tudo isso? Draven ficou em silêncio por um momento. Então assentiu. Ele entrou e ficou ao meu lado, os olhos percorrendo as paredes, enquanto algo complicado mudava em sua expressão. Tenho te observado desde o dia em que você entrou em Starfall, desde que você tinha 16 anos. Eu não conseguia falar. A academia organizou um banquete de boas-vindas naquele ano, disse Draven lentamente. Eu compareci como representante real. Todo mundo estava me bajulando, tentando chegar perto de mim. Ele se virou para me olhar, e seus olhos tinham uma suavidade que eu nunca tinha visto antes. Todo mundo, menos você. Você estava parada no canto, completamente absorvida, estudando uma erva mágica. Você nem percebeu que eu estava lá. Uma risada baixa escapou dele. Todas as outras garotas estavam se esforçando para chegar perto de mim. Você olhou diretamente através de mim. Foi a primeira vez que alguém me ignorou, e a primeira vez que me interessei por uma garota. Meu coração acelerou. Então comecei a te observar, continuou Draven. Vi você brilhar em cada prova mágica. Vi você passar a noite toda na biblioteca pesquisando alquimia. Vi você quase cair de um penhasco tentando colher ervas raras. Toda vez que você estava em perigo, eu queria intervir. Mas eu sabia que você era orgulhosa demais para aceitar a ajuda de um estranho. Ele fez uma pausa. Então eu só te vigiava de longe. Algo passou pela minha mente. Naquela noite no Twilight Market. O homem da máscara preta que me tirou do perigo. Aquele cheiro familiar de madeira de dragão. Foi você. Meus olhos se arregalaram. Você foi quem me salvou naquela noite. Draven não negou. Nunca parei de cuidar de você. Eu só não esperava que você se apaixonasse pelo Kelvin. Sua expressão escureceu ao ouvir o nome. Ver você colocar tudo nele. Ver ele te machucar repetidas vezes. A mão de Draven se fechou em punho. Eu queria matá-lo, mas eu sabia naquela época que você não teria me querido. Depois veio a competição de caça às feras. O olhar dele encontrou o meu. Você matou o espectro das sombras. Você tinha o núcleo. E eu sabia. Esse era o meu momento. O peso da situação me atingiu de uma vez. Nada disso foi coincidência. Então, quando você declarou que se casaria com quem trouxesse o núcleo para você, murmurei. Você planejou isso? Draven assentiu. Eu sabia que Seraphine ia roubar e levar o crédito. Eu sabia que Kelvin faria o que fez para protegê-la. Eu estava esperando. Esperando até que você finalmente terminasse com os dois. Porque só então, disse suavemente, você realmente me veria. Meus olhos ardiam. Esse homem vinha tramando tudo isso, por mim, há anos. Por que você não me disse logo? Minha voz falhou. Você tem ideia de como esses últimos 3 meses foram insanos? Achei que você estivesse escondendo alguém aqui. Draven caiu na risada antes que eu pudesse terminar. Escondendo alguém? Ele me puxou para seus braços. Sua idiota. Você é a única pessoa que eu já amei. Sua voz baixou. Essas pinturas foram a única coisa que me ajudou a passar por isso. Toda vez que a dor de cabeça aparecia, eu entrava aqui e olhava seu rosto. Tornava tudo mais fácil de suportar. Enterrei meu rosto no peito dele, e as lágrimas finalmente vieram. Draven. Sim, eu te amo. Foi a primeira vez que disse essas palavras para ele. Draven ficou completamente imóvel. Então, seus braços se apertaram ainda mais ao meu redor. Eu também te amo, Aurora. Já faz muito, muito tempo. Ficamos assim, enrolados um no outro, cercados por 100 versões pintadas de mim. Era como estar sendo abraçada por algo quente e reconfortante. Então meu estômago se revirou. Empurrei Draven para longe, tapei a boca com a mão e corri para o canto. Ar! Draven estava logo atrás de mim, esfregando minhas costas. Aurora, o que houve? Isso tem acontecido muito? Estou bem,
Consegui dizer ainda fraca. É só meu estômago. Estou vomitando há alguns dias. Olhei para cima e parei. Draven me encarava como se eu tivesse acabado de dizer algo que poderia acabar com o mundo. Diga isso de novo. Ele agarrou meus ombros. Você tem vomitado? O que mais? Está exausta? Tem tido mudanças de humor? Pisquei. Sim, tudo isso. E tenho dormido muito mais do que o normal. E continuo desejando coisas ácidas. Draven caiu na risada de repente. Ele me pegou e me girou de uma vez. Você está grávida. Ele praticamente brilhava. Aurora, você está grávida. Fiquei olhando para ele por meio segundo. Então entendi, e meu rosto ficou vermelho. Espera. Então, quando você disse, me dê um herdeiro? Já resolvido. Aquele sorriso insuportável se espalhou pelo rosto dele. Considere o pagamento de retribuição totalmente aceito da minha esposa. Draven Ironcrest. A risada dele ecoou pelo estúdio, entrelaçada com meu grito furioso. As pinturas nos observavam em silêncio. 100 versões minhas, testemunhando o momento em que um príncipe dragão que amou em segredo por anos, finalmente conseguiu tudo o que esperava. Fim. Que Deus te abençoe.